Bem-vindos, queridos, ao Canal Médico para mais um bate-papo que eu tenho certeza absoluta que será fantástico. Hoje nós vamos conversar sobre ética e inteligência espiritual. E eu trouxe uma pessoa que vai fazer vocês todos refletirem muito, porque, amiga, esse é um tema que certamente muitas pessoas se perguntam, mas as respostas não vêm. Eu quero apresentar a vocês minha amiga Thaís Públio, filósofa, professora de filosofia, mas eu vou deixar que você se apresente mais para frente, para que a gente possa te dar as boas-vindas, todos nós que estamos aqui. Meu nome é Miriam Marino, sou médica homeopata, instrutora em Mindfulness e tenho muita satisfação, muita alegria de poder receber você, Thaís. Então, pode se apresentar para os nossos amigos, fica à vontade. Miriam, é um prazer estar aqui conversando com você hoje, né? Que a gente já tem essa prática de conversas que levam a gente muito longe. E me apresentando para as pessoas, eu sou Thaís Públio, filósofa, terapeuta. A minha formação começa com teatro, então a questão da emoção, do sentir, do fazer e de trazer uma mensagem que questione as coisas, que interprete esse mundo, já começa desde cedo, né? Eu saio da escola e vou fazer uma formação de teatro. Mas a crise existencial, as perguntas sempre me acompanharam muito e o teatro não estava dando conta disso. Então eu fui fazer filosofia. Aí me formei em filosofia, comecei a dar aula para adolescente. E aí eu descobri como eu podia unir o teatro e a filosofia, porque a aula de filosofia que eu dava, eu contava histórias, eu trazia obras de literatura, eu fazia debates em sala, era uma sala de aula muito movimentada, porque quando você pega adolescentes de 13, 14 anos para falar assuntos tão densos, né, você tem que trazer toda a criatividade. E eu fui criando uma forma de me aproximar da filosofia, trazendo a filosofia para a nossa vida, e aí eu encontrei a minha veia, né, que é traduzir esses pensamentos complexos e pensar como esses pensamentos podem transformar a vida de cada um quando a gente percebe, quando a gente aprende, quando a gente entra nesse mundo da filosofia. E depois, para completar, eu fui fazer na Unipaz a formação de terapias naturais. E aí eu também aprendi muitas coisas sobre esse ser integral, a energia da nossa vida, o que é um equilíbrio e como a gente pode cuidar de nós mesmos, cuidar do outro e assim estar cuidando do mundo inteiro. Ai, gente. Pessoal, vocês já sabem, né? Cada vez que eu trago alguém aqui e a pessoa fala da sua trajetória, eu viajo junto, né? Unipaz, também sou aluna da Unipaz e tivemos, assim, um prazer, né, de trabalharmos juntas. E aí, se for o caso, depois a gente conversa, né, sobre isso mais para frente. Mas a Unipaz também está junto com a gente aqui nesse nosso bate-papo, né, Thaís? E vem cá, por que a filosofia ganhou tanto destaque nos últimos anos? A filosofia ela aparece mais em épocas de crise. Porque quando tudo está bem resolvido, nossa sociedade está num momento de estabilidade, as pessoas esquecem de se perguntar ou deixam para lá as perguntas, porque isso pode desestabilizar o que aparentemente está resolvido. Hoje a gente vive uma época de crise de valores. Hoje a gente vive numa época onde a verdade não é mais absoluta e a gente não tem mais o ideal de encontrar uma verdade única. Então, a filosofia vem para trazer todas essas questões, todas essas perguntas, e não necessariamente a resposta, mas o ato de se perguntar. O Kant, que é um grande filósofo, um baluarte da filosofia, ele falava assim, não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. Isto é, o mais interessante não é você saber que fulano falava isso aí, falando frases bonitas, mas você trazer as questões, você se movimentar, investigar. Por que é assim? Por que tem que ser assim? E aí, a filosofia, nesse momento de crise, e a gente está numa mudança social, política, econômica, ela vem exatamente para trazer essas perguntas que sempre estiveram, mas que nos ajudam a encontrar novos caminhos. Por isso, acho que ela está sendo tão
importante nos dias de hoje. Está aparecendo muito atualmente, né? Eu fico me questionando, eu não tive aula de filosofia quando, né, a gente faz o primeiro nível, né, de escolaridade e tal, mas não está isso nas nossas perguntas, né, mas está me vendo a cabeça agora. Por que não faz parte do currículo, assim, de todo mundo? Faz parte. Ah, faz? Faz. Fernando Henrique colocou filosofia como obrigatória. E aí demorou-se um tempo até a filosofia ser obrigatória no ensino médio. Eu tive a sorte de trabalhar numa escola que, muito antes dela ser obrigatória no ensino médio, essa escola colocou no 8º e 9º ano, que é uma fase muito legal para a filosofia entrar, porque no desenvolvimento do cérebro, o cérebro da criança começa a ter capacidade de entender, compreender e aprofundar conceitos abstratos a partir dessa idade. E isso não acontece só num conceito da área de humanas, até na própria matemática. O X, o Y, o N, o Z, e as letras, né, que são um inferno na matemática. Quem botou letra na matemática? Mas você trabalhar com um número desconhecido, isso é possível no 7º e 8º ano, que você começa a trabalhar com as equações de primeiro grau, segundo grau, e cada vez mais complexas. Então, neste momento, a filosofia entra para ajudar aquele adolescente que está em formação a entender conceitos complexos como a justiça, verdade, solidariedade, que eu posso entender muito mais do que um exemplo prático, mas como um valor que vai reger a minha vida ou não, né? Então, no ensino médio, hoje ela já é uma disciplina obrigatória, né? Depois, com a reforma, diminuiu, porque aí ficou só no primeiro ano e para quem quisesse fazer mais para a área de ciências humanas. Agora ela está voltando, que tem que ter, mas é fundamental em todo o ensino médio, porque é preparar, né? Preparar para a vida. Os adolescentes começam a viver a liberdade de suas escolhas. Mas para viver essa liberdade, eu preciso saber escolher. E saber escolher, eu preciso aprender a pensar sobre a vida, eu preciso aprender a ponderar os valores, eu preciso entender sobre causas e consequências e, principalmente, não dá para eu viver a liberdade sem pensar sobre responsabilidade. E as aulas de filosofia, elas vão nos levar a entender esse complexo que é fazer uma escolha de vida. Que vida eu quero viver, né? A grande pergunta. Ai, gente, que lindo! Se eu lembrar quando que eu, né, tinha 8, 9 anos, né, não tem nada a ver com uma cadeira que tinha lá atrás, chamada Moral e Cívica. Não. Eu tive moral e cívica também, mas como eu estudei numa escola religiosa, as escolas religiosas não aboliram a filosofia, né? Então, eu tive filosofia. A moral e cívica tratava, porque ela surge um pouco na época da ditadura, né? Então, ela tratava muito sobre a moral daquela época, os valores daquela época. Era muito mais uma imposição, uma revelação para os alunos de determinadas leis, morais e formas de comportamento que aquela sociedade pretendia naquele momento. Por isso, a moral e cívica. Né? Entendi. Então, a ideia era que trouxesse um pouco de filosofia, mas a filosofia é sempre muito incômoda para qualquer Estado, qualquer governo que seja ditatorial. Porque a filosofia leva a pergunta e qualquer governo mais ditatorial não quer perguntas. Porque se a gente parar para pensar, né, existem muito mais perguntas do que respostas, né? E eu acho que não exige esse cultivo, essa semeadura de cada um pensar e ser responsável por aquilo que pensa, sente, fala e faz, né? Porque aí é complicado, mas seria um excelente momento, né, para levar essas questões desde cedo para que não se tornem uns robôs, né? Porque eu vejo assim, muitas crianças e adolescentes repetindo, né? Às vezes nem modelos, né? Porque não são modelos, né? Repetem de repente o que não é para repetir, né? E você acha que falta alguma coisa para isso ser... É por isso que vai surgindo essa questão da filosofia, a necessidade de reflexão. Hoje, na aula, eu estava falando com os meus alunos. Esse mundo cheio de câmeras que estão vigiando a todos
levam as pessoas a ter muito menos reflexão ética. Por quê? Porque eu não faço nada errado, porque a câmera está me vigiando e eu serei punido. E não porque eu entendi o valor de uma boa ação. Então, esse mundo, sorria, você está sendo filmado, vai tirando o espaço da reflexão ética e colocando simplesmente o olhar do vigiar e punir, né? Eu não faço porque eu tenho medo da punição e não porque eu acho ético fazer isso. Então, a nossa sociedade, ela não vai dando espaço para esse tempo da reflexão. Eu tenho que construir com os meus alunos adolescentes, às vezes, esse espaço do parar e pensar. Porque é tudo muito rápido, e que horas que eu paro e penso? Que horas que eu vou fazer a pausa e olhar, e limpar os olhos, e olhar de outras formas? A gente acaba sendo seres de ação e reação, sem reflexão. Fazedores e pouco sendo, né? Fazendo e pouco sendo. Isso. E, na verdade, o que está retroalimentando isso, desse mundo aí que você está falando, hipervigiado, é o medo. É o medo da punição. Medo da punição. E não a reflexão. Então, aí eu pergunto, tem câmeras nas salas de aula, então ninguém rouba o material do coleguinha. E se não tivesse, roubariam? Mas essa educação, essa forma de levar, isso tem que vir de casa, né? Porque se de repente isso não vem lá do berço, se isso não é alimentado lá no berço, que não tem câmera, mas ele tem o hábito de fazer isso, ele vai trazer isso para dentro da escola, mas aí saiu da escola, que está sendo hipervigiado, vai voltar para a casa dele, para a família dele, vai continuar fazendo tudo como se não houvesse amanhã, né? Mas, como eu falei no início, a gente vive um momento de crise. Uhum. Na modernidade, foi se construindo 4 grandes pilares, que sustentavam a sociedade, que davam e ensinavam os valores para você viver numa sociedade. Primeiro grande pilar era a igreja, e dava o valor moral, o do pecado, do certo, amar ao próximo, né? Estava dando um valor. Então, você tinha aquele aprendizado de valores dentro da igreja. O outro era a família. Dentro da família, aquela família estabilizada, você aprendia a hierarquia, o respeito, né? Os valores também da sua família, etc. Depois você tinha o governo, que era também um referencial, que era a lei, o direito, então o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é, nessa convivência de sociedade. E você tinha a escola, que era uma continuação disso tudo e uma preparação para que você saísse daquele pequeno núcleo família, começasse num núcleo maior coletivo a lidar com diferentes pessoas e viver uma coletividade que não é de laço familiar, escola, para você aprender a viver no mundo sociedade. Só que, ao longo dos últimos tempos, a igreja já não é mais referencial. A maioria dos jovens, tem grande parte dos jovens que hoje são criados sem religião, né? Sem esse referencial. As igrejas hoje, cada um fala moral de um jeito, você não tem um padrão único, né? O governo, muito desmoralizado. Ele não é um referencial de justiça, de honestidade, de retidão. Não, ele já não serve mais como um pilar de valores. Eu falei a igreja, a família. A família fez boom. Porque você tem já, não é mais aquela mesma estrutura que se repete, pai, mãe, filhos. Porque os pais se separam, você tem o padrasto, um padrasto, dois padrastos, madrasta, padrasto. Tem casamentos que são heterossexuais, casamentos homossexuais. Você tem pais solteiros, mães solteiras. A família também, ela já não tem mais aquela estabilidade. Nem todas as famílias carregam aquele valor que toda a sociedade carregava junto. Então, sobrou a escola.
que continua lá querendo trabalhar com valores. Então, você percebe, é claro que a gente precisa de uma parceria da família. Claro que é uma continuação casa-escola, né? Mas aí vem a vida contemporânea, você tem pouco tempo com seus filhos, e às vezes, quando você está com seus filhos, você não quer ser aquela que vai brigar, você quer ter momentos felizes com seus filhos. E aí você deixa passar que isso, deixa, estou tão pouco tempo com ele que eu não vou brigar por causa disso. Né? E aí não tem mais aquela hierarquia, que talvez chamasse pai, mãe, senhor, senhora, né? Mas perder toda a hierarquia também não dá. Eu tenho um primo meu que conta uma história muito engraçada, que ele fala assim, eu sou da geração sem coxa. Eu falei, como assim você é da geração sem coxa? Ele falou, quando eu era pequeno, o frango chegava, a minha mãe falava, as coxas são do seu pai. E aí a gente comesse o resto do frango, porque as coxas eram do meu pai. E eu torcia para poder virar adulto, para poder comer as coxas. Hoje o frango chega e a minha mulher fala, as coxas são das crianças. Olha a inversão. E ele falou, e eu sou da geração sem coxa. Quando eu era criança, eu não tinha direito a nada, porque os adultos tinham direito a tudo. E agora que eu sou adulta, as crianças têm direito a tudo, os adultos não têm direito a nada. Gente. Mas você percebe que a sociedade está em mudança e ela está tentando entender esse novo patamar, essas novas relações. E, às vezes, a gente funciona como a teoria da vara, né? Entorta para um lado, radicaliza de um lado, aí vai radicalizar do outro para conseguir entender. E os filósofos concordam tudo entre si, né? Como é que é isso? Não, é um quebra-pau delicioso. Como é que é isso? Eles já começam brigando, assim, porque... E é interessante da filosofia, quando você vê na ciência, você tinha o modelo dos planetas do Ptolomeu. Quando vem Copérnico, Galileu e traz o modelo heliocêntrico, como eles viram os planetas, esse modelo do Ptolomeu cai e não é mais verdade. E agora funciona esse novo modelo do Copérnico. Na filosofia não é assim, está todo mundo valendo. Apesar de um discordar do outro. O que você pode aprender sobre as linhas e ver qual é a que mais te interessa. Mas a gente fala de Platão até hoje. O que o Platão fala tem a sua importância na forma de eu pensar a vida. Eu posso discordar do Platão, mas o Platão está na nossa vida até hoje. Exemplo, o Platão falava que existiam duas forças dentro da gente. E aí ele falava que é como se a gente estivesse guiando uma bigalada. O cavalo negro, e ele fala do cavalo negro porque não está indo em direção à luz do conhecimento, são os instintos do corpo, os desejos do corpo, que temos todos, porque estamos aqui, somos humanos. E o cavalo branco são os desejos da alma, que desejam o conhecimento, a verdade, a beleza, a justiça, etc, etc. Essas duas forças estão dentro de nós. E nós temos que conseguir reger essas duas forças. Não podemos ignorar o nosso corpo, porque é importante que a gente tenha saúde, que a gente tenha cuidado, que a gente alimente o nosso corpo, até mesmo com prazeres, com uma boa comida, etc, etc. Mas não podemos deixar que só isso reja a nossa vida, porque senão a gente vai ter uma vida quase animalesca. Né? O que vai fazer a minha vida ser humana? Privilegiar o cavalo branco, que é a busca do conhecimento, transformar-se, elevar-se. E aí ele tinha a ideia de lembrar-se dos conhecimentos da sua alma. Então, tem duas forças dentro de mim que, de alguma forma, brigam. Aí a gente vai para o Walt Disney e lembra do Pateta, que tinha aquele Pateta, o diabinho, e o anjinho, que ficava... E um puxando pelos desejos imediatos e o outro falando dos desejos mais elevados? Platão. Platão está no Walt Disney. Então, os filósofos estão aí o tempo todo. Né? Então, se o Platão diz que a felicidade é você chegar às ideias abstratas que não têm forma, lindo, maravilhoso, o aluno dele,
que o bom aluno é aquele que depois de aprender tudo com você, vai combater você, né? Ele fala, não, a verdade, a felicidade está aqui neste mundo concreto. Como é que eu vou conseguir? Pela experiência. Aí ele é o bisavô da ciência, né? Porque ele começa a procurar a verdade, a justiça, através das coisas concretas e da experiência que eu vivo. Por isso ele dizia que uma pessoa idosa tem muito mais possibilidade de ser feliz do que um jovem. Porque o jovem, por ter menos experiência, erra mais. E tem energia para errar e não errar. Errar, acertar, levantar, cair e voltar. E a gente vai ficando mais velho, tem menos energia para errar. A gente precisa ter mais sabedoria. Não dá tempo da gente ficar tropeçando toda hora, né? E aí, pela experiência, você vai aprender a justa medida. Porque, para Aristóteles, a virtude está nessa justa medida. Como eu vou ser uma boa mãe? Nem tão condescendente, que eu vou criar uma pessoa mimada, etc., um déspota. Mas também não um general, que eu vou criar uma pessoa traumatizada, sem amorosidade, etc. Como vai ser a boa mãe? Qual é a virtude de uma boa mãe? Eu conseguir equilibrar momentos de condescendência com um pouco de ordem e lei. E aí eu vou encontrando essa justa medida na prática e eu vou encontrando o que é a virtude de ser uma boa mãe. Isso é experiência, não é afastar do meu corpo e ir em direção às ideias abstratas, como a ideia de Platão. Então, logo no começo, na Grécia, você já tem duas linhas de pensamento. E essas brigas foram ad eterno, né? Você é um racionalista, você vai encontrar a verdade pela razão, ou você é um empirista, você vai encontrar a verdade pela experiência. E aí a gente começa a ter nuances, cada um vai, a partir daquele filósofo, pensando mais alguma coisa, contrapondo aquilo e trazendo mais uma ideia, mas não desvaloriza a ideia inicial. Ai, meu Deus do céu, acho que a gente tem que começar tudo de novo. Pessoal, olha só, eu acho que a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Não? Trazer para os momentos atuais tudo isso que já foi tão importante e é tão importante. Meu Deus do céu, não se pode perder isso. A gente tem que continuar, de alguma forma, reacendendo isso dentro das crianças. Tem que começar lá com a criança, lá embaixo, né? E então refletir sobre ética no mundo atual é fundamental. Ética em todos os níveis, né? É fundamental, porque, na verdade, a gente vive em sociedade. E a ética, ela é uma reflexão sobre a convivência. Eu posso ter os meus valores, você pode ter os seus valores. Eu vou lá pensar, digamos, sobre as morais, as verdades que eu acredito. Mas vivemos juntos. E a ética é essa reflexão, como a gente vai negociar essa pluralidade de valores para a gente conseguir conviver. Para a gente encontrar uma forma justa de conviver. Porque quando você não tem essa reflexão ética do que pode ser bom para todos, e às vezes eu tenho que me recolher um pouco, para aceitar também que você tem um espaço, se não tiver essa reflexão ética, vai ter luta de poder o tempo todo. Porque aí isso é muito desgastante. É o mais forte impondo o seu poder. E aí a convivência é um lugar de imposição e massacre. Então, pensar eticamente é pensar como, dessa forma plural, e ainda mais nesse mundo globalizado, onde está todo mundo se cruzando, como a gente vai encontrar uma forma justa de convivência. A ética, ela dá condições para que essa reflexão possa criar leis, combinados e códigos. Mas a ética não é o código. A ética não é a lei. Ela é esta reflexão. Por quê? Porque ela vai estar sempre se perguntando. A lei criou, estabeleceu, chegamos a uma conclusão. Esta aqui é a melhor forma de convivência. Mas na hora que a gente coloca em prática, outras questões surgem. E a reflexão ética precisa continuar acontecendo. E a gente ter a maleabilidade, daqui a pouco a gente parar e pensar e falar, olha, isso funcionou por um tempo, mas agora são outras questões. Isso aqui precisa ser mudado. Então, até mesmo um código de ética de uma empresa, ela precisa ser construída em conjunto
E ela precisa ser sempre reavaliada, porque aquilo não é uma verdade máxima, aquilo é uma verdade do momento. Então, hoje, nesse mundo que cada um quer impor a sua verdade, cada um, né, e a gente está tendo que conviver todo mundo junto, a ética se torna fundamental, porque senão a gente vai destruir um ao outro. Ou vai matar culturas, ou vai matar saberes, ou a gente não vai ter respeito pelo outro. A grande dificuldade da ética é pensar como vive em sociedade. E é uma habilidade humana, porque a gente pensa sobre as nossas ações. A gente pensa nas causas e a gente pensa nas consequências. O meu gato engole um pássaro e ele não entra em crise existencial. Ai, meu Deus, será que é uma mãe e os filhinhos, como é que... Ele não tem essa crise, ele só tem um instinto. Ele é gato e vai agir como gato. Não há essa consciência que olha de fora e analisa o fato. Isto é ser humano. Tudo que é legal é ético? Não. Como que é isso? E nem tudo que é ilegal é antiético. Imoral. Engorda. Pensa assim, pegar uma questão de trabalho. Você viu um colega seu sacaneando o trabalho do outro, ou roubando uma ideia do outro. Não é que seja ilegal, porque ele não tem uma punição penal por fazer isso, mas é antiético. Uhum. Entendeu? Então, a ética ela está além do direito. Ela está num valor pessoal e de convivência. Não dá para a gente ter lei para tudo. Então, a ética é essa reflexão da convivência. Por exemplo, os orientais, eles têm um certo... eu não sei se é pudor, mas um respeito e uma sacralidade com o corpo. Eu sou brasileira, eu gosto de abraçar. Gente, abraçar é muito bom. Não é porque um oriental está aqui no Brasil que eu vou abraçar. É proibido? Não. Mas é uma questão de respeito aos valores dele. Eu posso conter a minha vontade de abraçar, ou eu posso perguntar para ele, posso te dar um abraço? Então, é isso que é o comportamento e a reflexão ética. Tem que ser razoavelmente bom para todo mundo. Não vai ser bom para todo mundo o tempo todo, porque não dá. A gente vai ter que se controlar um pouco, né? Mas tem que ser respeitoso com as pessoas. Então, partindo desta premissa, é possível encontrar uma ética única que possa beneficiar a maioria ou grande parte de nós seres humanos, ou esse negócio não vale para todo mundo, quer dizer? Olha, como eu já falei do Kant, né? O Kant tentou. Ele trouxe que se chama imperativo categórico. Ele trouxe uma ideia que serviria para regulamentar todas as ações. E quando você vê, você fala assim, genial. Que dentro da linguagem filosófica, haja de tal forma que a sua ação possa se tornar uma lei universal. Isso quer dizer, para a sua ação ser justa, ela tem que ser válida para todos. Muito legal. É um bom princípio. E aí ele falou, achei uma ética, uma afirmação, um imperativo que vai servir para todos, em qualquer situação. Você quer pensar uma ação e você fala assim, se pergunte, vale para todo mundo? Aí você fala, se não vale para todo mundo, o que eu quero é privilégio. Privilégio não é justo. É eu ter mais do que o outro. Ter mais direito, ter mais coisa, ter mais... um privilégio. Então, para ser justo,
a sua ação tem que ser válida para todo mundo. Mas quem é capaz de ter esse olhar? Por quê? Porque se eu disser que todo mundo pode ter esse juízo dentro de si, e eu pegar um valentão que resolve tudo na pancada, e ele falou assim, não gostei do que ele fez, vou dar pancada. Eu falei, calma, vamos pensar em Kant. Se você fizer isso, então todo mundo pode resolver na pancada? E ele vai dizer, pode? Não gostou, pode vir. Entende que, na verdade, se todo mundo usar essa regra, cada um vai pensar que os seus valores devem ser válidos e aceitos para todos. E aí, tempos depois, o Levinas, que é um filósofo judeu, que estava preso num campo de concentração e sobreviveu a um campo de concentração e estava lá exatamente porque o nazismo queria impor uma verdade única, uma forma única de ser, uma forma única de agir, e um povo único que tinha direitos, e ele era o quê? Aquele outro. E ele falou, não, a ética deve pensar no outro e respeitar também o valor do outro. E ele traz o conceito da alteridade, que é essa identidade do outro que precisa ser vista. Então ele diz assim, o Kant tem uma visão individualista, porque de alguma forma ele está dizendo, ó, a briga é grande, né? Sempre tem uma briga. Ele está dizendo, eu vou agir com outro como eu acho certo todos agirem. E o Althusser vai falar, o Levinas vai falar, não, haja com o outro de uma forma justa para o outro, segundo o que o outro considera respeito, que é a história do oriental. Uhum. Se eu agisse como Kant, eu ia dizer, posso te dar um abraço? Porque todo mundo pode se abraçar. Abraçar é muito bom, produz oxitocina, maravilhoso. Pensando como Levinas, eu vou falar assim, eu posso dar um abraço, mas ele não gosta. Então eu tenho que respeitar o outro na sua alteridade, na sua diferença. E a ética não está em encontrar uma forma única e universal de todos agirem, mas uma postura reflexiva de respeitar as diferenças e conseguir conviver com elas. Isso tem a ver com as múltiplas inteligências, né? São várias formas de inteligência, né? Tem a ver, não? Olha, depois de Nietzsche, quando ele quebra a ideia de verdade única e ele fala não há fato, só há interpretação, e ele traz esse relativismo da verdade, o Hegel já tinha falado um pouco e aí o Nietzsche veio para, como ele diz, faço filosofia martelada, veio para quebrar essa ideia da verdade única. A gente começou a dar valores a outras coisas que não, por exemplo, o racionalismo. Vamos pensar que Nietzsche de 1880, mas a história é lenta. E os pensadores, muitas vezes, eles são sementes que a sociedade não está pronta ainda para essa árvore. Então, a semente fica um tempo guardada debaixo da terra. Ela vai nascendo, trazendo um brotinho. Algumas pessoas reconhecem e vão cuidando dessa árvore até a hora que ela aparece. Então, o Nietzsche de 1880 faz muito mais sentido hoje. Naquela época, ele era uma semente que não estava, não era compreendido ainda pela sociedade. Mas ele quebrou alguma coisa. Ele começa a trazer novos questionamentos, ele começa a trazer esse relativismo da verdade. E aí, esse mundo moderno, que privilegiava a competição, o racionalismo, a ciência, o cientificismo, a ideia que havia um progresso, uma ordem, um progresso, isso aos poucos vai sendo questionado. E você começa a perceber e dar valor para outras inteligências, para as múltiplas inteligências, né? E a gente pode, nesse grupo das múltiplas inteligências, dividir em 4. Você tem
a glória da Unipaz é que me ensinou isso, né? E a gente traz isso como um conhecimento muito válido para a gente entender hoje. É a inteligência corporal, a inteligência emocional, a inteligência mental e a inteligência espiritual. E as múltiplas inteligências, elas se dividem nesses 4 grandes campos que a gente tem. É interessante isso que você está falando, né? Porque se a gente começar a pensar, principalmente na inteligência espiritual, a gente vai entender, talvez, que a ética deveria estar mais, então, incorporada quanto mais a gente estimula essa inteligência espiritual, que nos faz ser pessoas mais éticas em todos os níveis. Seria isso, mais ou menos? A inteligência espiritual nos ajuda a nos entender, a sair um pouco, né, do individual e nos entender como ser participantes de um grande universo. Uhum. E por isso espiritual. Não é porque está falando de religião e nem de alma, né? Não é aquela alma do Platão que você tinha que lembrar, mas é essa consciência que você não é só um ser pontual, neste momento, um ser físico, e que você quer agora a sua sobrevivência, ou se dar bem na vida. É você começar a entender que você faz parte de um grande projeto, de um grande movimento, de um grande fluxo chamado vida. E essa inteligência espiritual, então, ela amplia esse olhar. E por isso ela vai trabalhar e despertar em você, na gente, um olhar mais generoso, mais solidário, mais cuidadoso, mais respeitoso, mais responsável. Mais empático. Mais empático, claro. Porque você vai se entender como parte de um todo. E aí, né, a teoria do caos diz, quando uma borboleta bate asas, todo o universo estremece. Você vai entendendo que está tudo interligado. E que a sua ação reverbera pelo mundo. Na verdade, nós não somos. Nós intersomos. Intersomos é bonito. Gostou? Bonito. Esse não é meu não, tá? Isso daí é de um professor também, com livros e livros e livros escritos, e que a gente começa a entender que nós todos estamos nos caminhando, né? Estamos sendo levados, por livre e espontânea pressão até, né? A entendermos que nós somos únicos, mas interconectados uns com os outros. Então, nós não somos, nós estamos, por isso nós intersomos também, né? E aí a gente consegue entender, então, essa visão do ser humano integral. E talvez, em Mindfulness, a gente fala muito de humanidade compartilhada. Então, a gente começa a ter essa visão mais expandida, né? Essa consciência mais ampla. Fala um pouquinho desse ser humano integral. Quando você começa a ter essa visão mais ampla, né? Entender que você é interdependente, interligado, que tudo que você faz está se comunicando e reverberando para o todo, né? Você começa a entender também isso dentro do seu corpo. Aí, voltando lá para a filosofia. No começo da filosofia moderna, o Descartes partiu a gente em razão e emoção. Com aquela ideia de penso, logo existo, ele criou 2 instâncias, que é a coisa que pensa e a coisa que sente. E a inteligência está dentro da coisa que pensa, não está dentro da coisa que sente. E esse pensamento partiu o ser humano. E a gente achou que a razão deveria controlar a emoção. Então, diferente do Platão, que eram 2 forças, e eu tinha que conseguir negociar com essas forças, mas sem privilegiar a alma, o Descartes, parecido com essa linha, mas ele fala um pouco sobre domínio. Então, esse racional tem que dominar o emocional. E esse pensamento é tão forte que a gente só foi ter destaque para uma inteligência emocional no ano 2000, quando a gente começa a falar. O Descartes é do século XV. Foram 500 anos acreditando que o racional deveria
conter o emocional, que o emocional não tinha inteligência. A gente falava que alguém era muito equilibrado porque alguém era super racional. Mas, na verdade, essa pessoa muito racional estava completamente desequilibrada e se adoecendo. Porque não estava deixando conversar e fluir. Essas duas inteligências, essas duas forças, dançarem, como dizia o Nietzsche, dentro de si. Então, essa ideia, esse conhecimento que a biologia vem trazendo para a gente, que estamos interligados e somos interdependentes, também precisamos trazer para dentro do nosso corpo. Não existe corpo, emoção e razão, e elas estão separadas. Elas estão o tempo todo conversando juntas. Esse ser é integral. A minha saúde, ela vem também com equilíbrio emocional, que vem também de um equilíbrio racional. E isso precisa estar conversando o tempo todo. Eu dou um exemplo assim. É possível um cientista encontrar a cura da AIDS se ele não for apaixonado por ciências? Então, um cara cabeça pra caraca, muito assim, super estudioso, está lá no laboratório tentando... Nossa, ele é super racional. Não! O que move também ele ali é a paixão. Isso que você está falando está me fazendo pensar nos antigamente, né? Muito lá, gente, muito lá antigamente, ok? Dos testes de QI, né? E hoje em dia não adianta nada você ter um teste de QI lá em cima, top 10, e ter um QE, coeficiente emocional, aqui. Então, muitas empresas, inclusive atualmente, avaliam esse equilíbrio, essa harmonia entre o QI e o QE. Porque a gente tem um monte, a gente conhece, né? Exatamente. Várias pessoas que são suprassumo da inteligência e emocionalmente totalmente desarticulados, né? E na sociedade, hoje em dia, parece que está um monte de... Vem à tona, né? Um monte de casos assim, né? Então, nós temos que prestar mais atenção em como que há uma interferência entre aquilo que nós pensamos e sentimos na nossa saúde. Porque como está tudo interconectado, né? Muitas vezes a gente acaba adoecendo no físico porque a gente está há muito tempo nessa desarmonia entre o pensar e sentir. Essa incoerência, né? A Viviane Mosé tem um poema lindo falando dos poemas guardados, né? Que nos adoecem, as palavras guardadas que nos adoecem. E é isso. Se você não consegue esse equilíbrio dentro de você, o seu corpo te alerta o tempo todo, dizendo assim, algo está estranho, algo não está fluindo bem, porque você começa a condensar, a impedir o fluxo de energia de determinados órgãos e você acaba adoecendo esses órgãos. E para isso, assim, a medicina oriental ela é linda, né? Nesse entendimento, como o corpo conversa com as emoções, com os pensamentos, o tempo todo. Então, a busca não é só do cabeção, né? E nem só, eu vou fazer meditação. Não, é você conseguir dançar com todas as forças que estão em você, com todas as potências que estão em você. Conseguir que o seu corpo possa usufruir e participar desse mundo de uma forma saudável, isso é, se alimentando de coisas saudáveis, produzindo coisas saudáveis, falando coisas saudáveis. Não é só o saudável politicamente correto, né? Mas coisas que geram vida. E o seu emocional vai junto com isso e o seu mental vai junto com isso. E aí o seu espiritual, ele vai trazendo para você esse olhar mais amplo, que vai, de alguma forma, respondendo as grandes perguntas. Para quê? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida? Para que eu estou fazendo isso? Às vezes não é por um ganho concreto. Às vezes é por um ganho concreto. Mas ter essa consciência para você poder estar consciente das suas escolhas. Lembra que eu falei lá no começo?
estar consciente das suas escolhas. Porque quando eu estou consciente das minhas escolhas, eu não vou falar que a vida me persegue, eu não vou ficar achando que a vida me deve. Eu vou saber que eu fiz escolhas e eu sou responsável por essas consequências dessas escolhas. E mesmo quando eu não faço escolhas, como Sartre diz, né? Mesmo que aconteçam coisas que não foram escolhas minhas, ainda assim eu tenho a liberdade de escolher como eu vou lidar com elas. Porque você por exemplo, fazer uma grosseria comigo, não foi uma escolha minha. Mas é uma escolha minha como eu vou lidar com isso. Se eu vou rebater, se eu vou chorar, se eu vou ligar, se eu vou conversar. Aí está a minha liberdade. Gente, como eu estou falando, você está falando, eu estou aqui só pensando e conversando com os meus botões, não é verdade? Gente, por que não tem nas faculdades de medicina cadeira de filosofia? A filosofia poderia ajudar muito a medicina? Ah, claro que sim. Em primeiro lugar, para a gente conseguir pensar sobre o valor da vida. Eu me lembro que eu fui convidada pela Cremerge para fazer uma palestra sobre filosofia e o entendimento da morte. Porque quando você faz filosofia, faz medicina, uma das coisas mais difíceis, e eu não sei como é tratado dentro da medicina, é você lidar com a questão da morte. Porque você estuda, você se prepara para curar pessoas. Mas há um limite para isso. E às vezes você tem que aceitar isso. E como lidar com isso, com esse limite, sem deprimir, sem sentir um fracasso, sem falar assim, não suporto, eu não consigo lidar com a perda. Então, isso tudo é importante você entender o valor da vida e como lidar com a morte. Existem vários filósofos que trabalham com isso, porque uma das grandes questões da filosofia que reverberam em como a gente faz escolhas da vida é como eu lido com a morte. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Então, refletir sobre isso, parar e pensar qual o sentido da vida, para quê, por quê, e qual é o limite de ser humano, qual é o limite da matéria, qual é o limite do afago, né? Então, a gente pensar que medicina não é só dar o remédio. O médico também é aquele que vai acolher aquela pessoa que está com dor, que vai ouvir aquela pessoa que está com dor. Então, tem aí valores éticos também. Tem virtudes que precisam ser treinadas ou entendidas naquele sentido aristotélico, de encontrar uma justa medida. O médico não vai chorar com você, mas ele vai também acolher a sua dor. Então, como lidar com isso? Como não achar que o médico tem que ser impessoal? É gente e é um ser que está com você. E vocês estão ali num momento de encontro, que é uma troca. Então, é importante você aprender sobre a potência do encontro. É importante você aprender, se questionar sobre os valores éticos da medicina. Quando eu posso interferir no tratamento, quando eu não posso. Não é decorar a ética dos médicos. É ler, entender e, se quiser, questionar. Não concordo com essa ética, vamos movimentar? Porque são pessoas que questionam que transformam o mundo. Porque senão as primeiras 5 leis do mundo continuavam as mesmas. Então, a filosofia vai ajudar aquele médico a se pensar como pessoa atuante, ajudar a pensar na relação eu e o outro, nos valores éticos que estão envolvidos naquela consulta, naquele encontro, né? Qual é o limite de cada um, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E a grande reflexão, qual é o valor e o sentido da vida? Porque eu acho que o grande objetivo da filosofia, todo mundo fala, a filosofia é angústia, a filosofia é complicada, a filosofia é densa, a filosofia é um bando de esquisito.
Não, o grande objetivo da vida, da filosofia, é saber como eu posso viver uma vida feliz. É isso que a filosofia está perguntando. Mas para entender o que é uma vida feliz, eu preciso entender o que é a vida. O que é a convivência? O que são as pluralidades? E aí eu vou aumentando as minhas perguntas. Mas o objetivo é como eu posso viver bem a vida que eu tenho. Essa é a grande pergunta da filosofia. E aí é importante para qualquer ser humano ter um tempo para pensar sobre isso. E quem somos nós, né, nesse percurso chamado vida, né? Quem a gente acredita que é, né? Isso aí eu não estou querendo dizer nem de estereótipo, não. E quem a gente quer se transformar ou se tornar a ser. Né? E eu estou olhando ali um livro. O Cérebro que se Comunica. Olha que lindo! Você tem um dedinho ali. Sim, esse livro começa com uma conversa minha com a Sheila Baum, que é a organizadora do livro. E ela estuda e trabalha com neurociência, é uma psicopedagoga e que já escreveu livros para crianças, jogos de inteligência emocional. E a gente foi conversando sobre inteligência emocional, filosofia e a neurociência, como isso, muitas vezes, conhecimentos antigos dos filósofos, que eram pensamentos abstratos, hoje são comprovados pela neurociência. Hoje a neurociência está comprovando aquilo que aqueles caras, há 300 anos antes de Cristo, já estavam falando e semeando no nosso conhecimento. E aí a ideia veio, conversando com o editor, com o Pedro, de trazer a neurociência conversando com várias áreas do conhecimento. Porque a neurociência é a interconexão, né? A mágica acontece quando os neurônios se interligam e comunicam e se atravessam. Então, a ideia desse livro é isso. Então, tem pessoas de várias áreas que trazem o seu conhecimento junto com a neurociência e como um pode acrescentar o outro, ajudando na aprendizagem, no entendimento. E aí tem um montão de dicas para educação, exercícios que você pode fazer em sala de aula ou com outras pessoas para desenvolver essa relação de conhecimentos científicos de outras áreas junto com a neurociência. E aí eu participei com um artigo com a Sheila, onde a gente conversa sobre inteligência emocional e filosofia e como essa conversa já estava acontecendo há muito tempo. E como cada filósofo lidar com isso. O livro está lindo. E lindo de todas as formas, lindo por dentro, lindo por fora, acho que a capa também ficou... Esse aqui é o meu presente, tá, povo? Mas vocês podem adquirir, como é que as pessoas podem adquirir? Na VAC Editora, aí depois, eu posso... Depois você deixa, depois desse escrito que a gente deixa... Eu deixo lá, procurar vídeo. Na editora, isso. E aí pode procurar. É só colocar o Cérebro que se Comunica. Beleza. E aí vai achar. Como a gente já está terminando, uma mensagem final que você gostaria de deixar para o povo que hoje veio aqui ouvir ética e inteligência espiritual. Se inquietem sempre. Ai, que delícia! Tem um lema da Revolução Francesa, que eu acho um dos momentos mais bonitos da história, que é sapere aude, isto é, ouse pensar. Acho que é essa a ideia mais forte da filosofia. Então, com essa mensagem final, estamos encerrando hoje o nosso bate-papo com a minha amiga, que eu agradeço muitíssimo estar aqui. E olha, gente, vamos refletir em tudo que vocês ouviram, tá? Porque a gente é capaz de transformar nossos caminhos e outros também. Um beijo no teu coração. Beijo, obrigada pelo convite.